Olá, quarta no ar, como é que vocês estão? Vamos continuar a nossa 19ª semana? Continuar e terminar, né? Porque amanhã já começa uma nova semana, a 20ª. Então aqui nós temos a nossa aula de quarta-feira, dia 11 de agosto. Lembrando que hoje é um dia muito especial, é o Dia do Estudante. Parabéns para vocês, tá? Estudantes que sempre são dedicados, se esforçam, né? Tentam caprichar ao máximo, se esforçar ao máximo para fazer suas atividades. Parabéns de verdade, tenho muito orgulho de vocês, ok? Então hoje, nessa quarta-feira tão importante, o Dia do Estudante, é a nossa aula 5, temos ciências no livro e história e geografia em relação à data comemorativa do Dia do Estudante impressa. Bom, então nós vamos começar a nossa aula 5, né? No Dia do Estudante, com uma nova unidade, a unidade 3 do livro de ciências. Nessa unidade 3, nós vamos conhecer os biomas brasileiros, nós já vamos falar sobre ele. Aí essa daí é a abertura, né, que você não precisa fazer nada de atividade, é mais para você observar e ler, certo? Aí sim, a leitura ela começa aqui nessa página, Biomas Brasileiros, onde você vai ler explicação sobre o que são os biomas, tá bom? Então, basicamente, é importante você prestar atenção no que eu vou falar agora. Primeiro, é importante você entender o que são os ecossistemas, tá? O ecossistema, você sabe, num ambiente natural, ele vai ter o quê? Elementos vivos, elementos não vivos, micro-organismos, né? De todos os tipos, animais, plantas, rochas, solos, enfim, todos os elementos naturais, correto? Então, esse grupo de elementos naturais, eles interagem entre si. A convivência entre os elementos da natureza, a gente chama de ecossistema. Como é que tudo isso convive um com o outro, né? Como é que é essa organização natural de interação entre todos os elementos naturais. Então, essa interação entre os elementos naturais, a gente chama de ecossistema. Existem vários tipos de ecossistema, inclusive o ser humano ele pode criar um ecossistema artificial, como vocês podem ver aí na foto, né, esse aquário aí artificial para visitação, certo? É um local onde você vai ter vários elementos naturais convivendo entre si, isso é um ecossistema, certo? Mas onde é que entra o bioma então? Aí sim, o bioma, eles são vários ecossistemas convivendo juntos, é um agrupamento de vários ecossistemas. O que significa isso? Eu tenho vários grupos de vários elementos convivendo entre si. E aí, como é que eu vou diferenciar um bioma do outro? O bioma ele vai ter características especiais, como está escrito no texto. O tipo de vegetação, o tipo de relevo, que é o chão, né? Planalto, planície, montanhas, né? O clima. Então, essas três características são importantes. Tipo de vegetação igual, relevo igual e clima igual, nós falamos que aquilo é um bioma só. E lá dentro vão ter vários ecossistemas, ou seja, vários elementos naturais convivendo entre eles, ok? Então, nós vamos conhecer hoje, são vários biomas, mas hoje nós vamos conhecer, aí é só uma foto, né, de um bioma, né? Você tem vários elementos naturais, desde os micro-organismos aos animais, plantas, água, pedras, planícies, planaltos, enfim, né? Então você tem vários elementos naturais convivendo entre si, certo? E esse tipo específico de vegetação, esse tipo específico de relevo, de clima, forma um bioma. No Brasil mesmo nós temos um bioma diferente aqui no norte, um bioma diferente lá no nordeste, um bioma diferente lá no sul. É diferente por causa das características da vegetação, por causa da característica do clima que fica diferente e do relevo, certo? Qual é o primeiro bioma que nós vamos ver? O da nossa região. A nossa região norte, ela tem o bioma da floresta amazônica, tá? Como diz aí, ó, ele ocupa 49% do território do Brasil, né? O maior bioma do Brasil é o da floresta amazônica. Temos outros biomas, outros grupos de ecossistemas aqui no Brasil, mas a maior parte aqui é na nossa floresta amazônica, onde nosso estado de Rondônia fica, certo? Ele pega essa parte do bioma da floresta amazônica.
E qual a diferença? Quais são as características, né? Então, ela vai ter florestas mais altas, né, de árvores muito grandes, florestas mais fechadas, né? Você pode observar aqui, ó, que essa aqui é uma foto da floresta, de uma parte da floresta amazônica. Tá vendo como são? Parece até um tapete, assim, de tão fechadinho. Então, nem todas as florestas ou matas são assim. Então, a floresta amazônica, ela tem essas características. São muita vegetação juntinha, que forma quase que um tapete, e de floresta e de árvores muito grandes também. É uma característica normal a floresta amazônica. Você vai encontrar muitas árvores, muitas plantas com folhas enormes, assim, que não se encontram em outros lugares. E fora a diversidade de plantas e animais. Quando eu falo diversidade, a quantidade diferente, né, variadas de tipos diferentes de plantas, de animais e de espécies que às vezes a gente nem conhece, né? Aí no texto que você tem que ler, tá? Eu só estou assim explicando por cima, mas eu gostaria muito que você lesse, certo? Aí dá exemplo de algumas plantas que são naturais da floresta amazônica. Você tem várias fotos mostrando, né, para dar exemplo, né, exemplificar. E aí nós temos os recursos naturais próprios da floresta amazônica, né, que, por exemplo, a borracha, o minério, a castanha, né, a água, muita água, a parte hidrográfica, ou seja, de rios da floresta amazônica, ela é muito grande e é assim, bem assim, diferente de outros biomas, certo? Só de olhar você percebe que é uma riqueza natural muito grande. E nós temos aí, ó, tanta diversidade de animais, por exemplo, que o texto traz aí explicando para a gente que apenas 30%, você imagina 100 é o total, 100% é o total. Só 30% das espécies de animais da floresta amazônica são conhecidas. Os cientistas, eles acreditam que ainda falta conhecer muitas espécies que a gente não tem a mínima ideia, que lá no meio mesmo da floresta, eles convivam nesse ecossistema e a gente nem conhece, para você ver como é grande, né? Então aqui você tem algumas fotos, ó, mostrando, dando exemplos dessa riqueza, né, de diversidade dos animais da floresta amazônica. Aqui também tem alguns invertebrados, né, alguns insetos, por exemplo, e leia as legendas direitinho, com atenção. Aqui a parte de borracha, né, o látex, que é retirado da seringueira, e a castanha do Pará, que é outro produto natural da nossa floresta amazônica, muito bem vendido, né, no comércio, há um bom ganho com essa parte daí. Então aqui mostra para vocês alguns elementos, né, que dá para exemplificar, né, mostrar como a floresta amazônica ela é diversa, ela tem uma quantidade natural de elementos que não se encontra em muitos lugares, certo? Então esse foi nosso primeiro bioma, o da floresta amazônica. Na outra aula nós vamos conhecer outro bioma. Como são muitas coisas para serem lidas, hoje nós vamos fazer só a leitura, tá? Na próxima aula de ciência a gente faz a leitura de outra parte e aí vai ter exercícios. Hoje não, hoje é mais a leitura. Por isso, como só é a leitura hoje, faça uma boa leitura com calma, com atenção, observe bem as imagens que estão aí como exemplos, para você entender bem sobre os biomas, tá? E conhecer bem o bioma da floresta amazônica, que é o bioma da nossa região norte, tá? Então, por hoje, aqui nessa atividade de ciências é só. Vamos lá para a impressa agora. Na atividade impressa, nós temos aqui a comemoração do Dia do Estudante, né? Que é hoje, dia 11 de agosto. Você tem aí um versinho, um poeminha, né, para você ler sobre estudar. Estudar é conhecer coisas novas, aprender a ver o mundo de um jeito bem diferente, é ter alegria a cada hora, é tempo de preparar para a vida, é uma tarefa que deve ser feita com o coração. Então aí é como se fosse uma mensagem para vocês estudantes. Então gostaria que você lesse com atenção. E do lado aqui, ó, você está vendo esse daí, vermelhinho? Então, desse lado aqui, ó. Isso daí que você está vendo chama-se acróstico. Vou repetir, acróstico. O que é um acróstico? Talvez você já tenha até feito. Quando você pega uma palavra e usa as letras dela para fazer outras palavras ou frases, certo? É um tipo de texto poético, né? É poesia isso aí.
Então, eu peguei a palavra parabéns a você, estudante, né? Parabéns. E fiz um acróstico. Com a letra P, eu fiz uma palavra, com a letra A, eu fiz outra. E assim foi indo e foi formando um texto, certo? Você pode só fazer palavras ou pode fazer igual eu fiz, em forma de frases. Eu vou ler para vocês. Parabéns. Perfeita alegria e risadas pelo ar. Bom humor é o que não falta, novidades e sorrisos a mil. Entendeu? Observou que com a palavra parabéns, eu falei sobre coisas que têm a ver com parabéns. Alegria, risadas, bom humor, novidades, sorrisos a mil, certo? Então isso é importante no acróstico. Se você escolher uma palavra, você tem que fazer outras palavras usando aquelas letras ou frases que têm a ver com o assunto. Tem que ter a ver com o assunto para fazer sentido, certo? E é essa atividade que você vai fazer, ó. Do lado direito temos um acróstico da palavra parabéns, que eu já expliquei, ó, tá vendo? Do lado direito aqui. O acróstico é quando nós fazemos novas palavras ou frases usando as letras de uma palavra central, uma palavra principal, que no caso ali do exemplo foi parabéns. O que escrevemos tem que ser algo que faça sentido sobre a palavra principal, que esteja de acordo com o assunto da palavra. Então, se é parabéns, tem que ter sentido, tem que haver com o assunto parabéns, entendeu? Ou se for outra palavra, vamos supor, se eu fazer um acróstico sobre o pai, que foi Dia dos Pais, não foi? Então, eu vou ter que usar as letras que estão ali e vou ter que fazer palavras ou frases que tenham a ver com o assunto, com a palavra pai. Você entendeu? É só um exemplo. Então, para isso, você vai fazer um acróstico, mas antes de fazer o acróstico, você vai assistir a esse vídeo aqui, ó, tá? Assiste ao vídeo, porque esse vídeo ele vai mostrar é uma professora que ela está mostrando um monte de exemplos de acróstico. Ela explica de novo o que é acróstico e mostra exemplos de acróstico sendo feito, para ajudar você a fazer o seu. Como hoje é dia do estudante, você vai fazer um acróstico sobre estudantes, né? Então, eu peguei a palavra estudante, coloquei aí já separadinho, arrumadinho, e cada letra você vai fazer uma nova palavra ou frases que tem a ver com o estudante, tá? Com o assunto estudante. Valeu? Então vamos nos esforçar e eu espero que tenham bastante criatividade para pensar em coisas bem legais sobre estudante, ok? Não esqueça de assistir ao vídeo que vai te ajudar bastante. E vamos ver aí o esforço e a criatividade. Por hoje é só, até a próxima!